eu fui resgatado. E agora o Senhor me fez sal da terra, luz do mundo. São as duas palavras que Jesus diz aqui. No versículo 13, vós sois sal da terra. E no versículo 14, vós sois luz do mundo. Não é isso que está aí na sua Bíblia? Versículo 14, vós sois a luz do mundo. Gente, nós não somos mais do que os outros. Mas o Senhor nos constituiu diferentes dos outros. O sal não é a massa. E a massa não é o sal. O sal é diferente. Ele existe para misturar-se com a massa. Ele existe para perder-se na massa. E se perde na massa. Até que nós podemos dizer, o sal não foi feito para si. O sal foi feito para ser colocado na massa. O sal foi feito para perder-se na massa. E assim salgar. E assim preservar da corrupção. Não somos mais, mas somos diferentes. Diga comigo, eu não sou mais do que os outros, mas eu sou diferente. E eu preciso ser diferente. E o Senhor me constituiu diferente. Por causa daqueles que ainda precisam ser arrancados do poder das trevas e introduzidos no reino de seu Filho bem-amado. É por causa deles. E eu quero, Senhor, e eu quero ser sal da terra. Eu quero ser luz do mundo. Veja, quando Jesus fala de luz, Ele não está falando da luz elétrica, porque não existia naquele tempo ainda a luz elétrica. Jesus está falando daquela luz de lamparina, onde se pegava um pavio, se pegava óleo, hoje se pega também querosene, e se põe aquele pavio para embeber-se naquele óleo. Daí se acende o pavio, e o pavio vai se queimando, se queimando, se queimando, se queimando, mas iluminando, 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 iluminando. E naqueles tempos, quando escurecia, só havia essa luz. As pessoas conversavam a essa luz, as pessoas comiam a essa luz, as pessoas cozinhavam a essa luz, as pessoas liam, escreviam, oravam a essa luz. Jesus fez assim, Maria fez assim, os apóstolos fizeram assim. E veja, aquela luz que estava ali iluminando, ela ia, o pavio ia se queimando, se queimando, se queimando. Nós assim também, gente. A luz não é trevas. A luz é totalmente diferente das trevas. A luz existe inclusive para clarear as trevas. Até a figura da luz que Jesus usou fica mais forte ainda, para a gente entender que nós somos diferentes. Não somos porque queremos, não somos mas porque o Senhor nos constituiu. Ele precisa, deixa eu dizer assim como a luz, assim como as trevas precisam da luz, as trevas precisam da luz, senão as trevas serão sempre trevas, e na hora que a luz ilumina, as trevas deixam de existir. Quando a luz ilumina, as trevas deixam de existir, tanto assim que as pessoas veem, as pessoas enxergam, as pessoas leem, as pessoas oram ali, por causa da luz que está iluminando e afastando as trevas. É assim que o Senhor nos constituiu. Somos diferentes porque precisamos ser diferentes, e mais ainda porque as trevas precisam da nossa luz. Diga, as trevas precisam da minha luz. Este mundo em trevas precisa da minha luz. Os meus irmãos que ainda jazem nas trevas e no poder da morte, precisam de mim como luz. Por isso eu preciso ser diferente. A luz é diferente das trevas, totalmente diferente das trevas. O oposto das trevas
Eu preciso ser assim. Eu quero ser assim. Por isso, pela graça de Deus, eu vou ser assim, diferente, porque o Senhor me fez sal, porque o Senhor me fez luz. Você entendeu? E aqui, gente, existe uma coisa importantíssima, infelizmente, e especialmente nesses dias, esse mundo se transforma numa depravação só. Uma depravação só. E quanta gente se perde nos dias de carnaval. Quanta gente se afunda ainda mais nesses dias de carnaval. E justamente nesses dias, o Senhor nos reuniu para nos convencer de que é isto mesmo. Nós não estamos condenando os nossos irmãos, porque também muitíssimos de nós também já vivemos isso, já fizemos isso, mas graças a Deus, como a palavra diz, fomos arrancados do poder das trevas. O Senhor precisou usar até de violência para arrancar-nos, porque inclusive nós gostávamos de ficar lá, nós queríamos por nós mesmos ficar lá. Era bom para o nosso homem velho, para a sua mulher velha ficar lá. Mas o Senhor nos arrancou por bondade, por misericórdia. Muitos de nós nem quereríamos, mas o Senhor nos arrancou. Então, nós não condenamos os nossos irmãos. Pelo contrário, nós entendemos que o Senhor nos fez diferentes para salvarmos a eles. E veja, nós vamos ajudar os nossos irmãos. Nós vamos ajudar o Senhor a arrancar os nossos irmãos muito mais por aquilo que nós somos do que por aquilo que nós falamos. Muitas vezes nós pensamos que para tirar as pessoas deste lamaçal, para trazer as pessoas para Deus, nós precisamos falar. E há muita gente que fica falando na cabeça, é mulher falando na cabeça do seu marido, é pai e mãe falando na cabeça dos seus filhos. Só que não funciona. Nós nos arrancamos muito mais por aquilo que nós somos do que por aquilo que nós falamos. Muito mais. Se nós somos sal, se nós somos luz, se nós somos diferentes, só a nossa luz, só a nossa salinidade já é uma mão estendida para tirá-lo. Não precisa falar muito não. Pelo contrário, muitas vezes o falar acaba atrapalhando, acaba irritando as pessoas. Elas não querem ouvir mais. E é uma coisa muito bonita. Se as pessoas são surdas e querem ser surdas, não querem ouvir, eles são cegos. Então, se eles põem a mão no ouvido para não escutar, eles não conseguem não ver. Porque se nós somos, está na cara. Mesmo que eles cerrem as pálpebras e fechem os olhos, nós somos. E na hora que eles abrem os olhos, nós continuamos sendo. Então o ser transforma os outros, muda. Arranca, ajuda o Senhor a arrancar. É isso que o Senhor está dizendo, precisamos ser. Então eu estava dizendo, esses dias infelizmente são os dias de depravação, são dias de exaltação deste mundo que infelizmente vive nas trevas, na depravação da sexualidade. E aí está, o Senhor precisa de nós vivendo a castidade, vivendo o sexto mandamento. Eu já conhecia, mas eu fiquei muito edificado nesses dias preparando essas palestras. Quando eu fui ao catecismo da Igreja Católica e vi que lá no número
2337, 2337, eu vi que um dos títulos é este: a vocação à castidade. E vai dizer, a castidade significa integração, significa a integração correta da sexualidade da pessoa, e com isso a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. A virtude da castidade comporta, portanto, a integridade da pessoa e a integralidade da sua doação. A castidade comporta uma aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. A alternativa, diz o catecismo, é clara: ou o homem comanda suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas, pelas paixões, e se torna infeliz. E gente, essas palavras do catecismo traduzem a verdade, traduzem a realidade. A alternativa é clara: ou o homem ou a pessoa humana comanda as suas paixões e obtém a paz. Veja aí, para obter a paz é preciso a integração de toda a pessoa, senão já dentro de nós já começa a guerra entre o nosso corpo e o nosso espírito. A castidade integra a pessoa, é o catecismo dizendo, mas dizendo a realidade, e daí integrando a pessoa inteirinha, ela faz a unidade interior do homem no seu ser corporal e espiritual. E daí o catecismo dizer, a alternativa é clara: ou a pessoa humana comanda suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar, se deixa levar, se deixa conduzir, se deixa seduzir pelas paixões e se torna infeliz. Repete comigo essa última palavra: infeliz. Se torna o quê? Infeliz, infeliz. Não se engane, as pessoas que não vivem a castidade, elas não são felizes, é um engano. Elas obtêm prazer, mas não têm paz, não têm felicidade. E não é palavra minha, não é palavra de um qualquer, é a palavra justamente da igreja, mas da igreja que durante séculos foi alicerçando, sedimentando essas verdades. São palavras que vieram dos santos padres, são palavras que vieram dos santos, e que a igreja condensou tudo neste artigo do catecismo. E é uma lição para todos nós, mas o mais lindo é que o catecismo vai continuar nos dizendo que todo batizado, é o número 2348, 2348, todo batizado é chamado a viver a castidade. Todo batizado quer dizer todo batizado, todo. Você podia pensar, mas como é que eu vou ficar se eu sou casado? Mas é que está o bonito. E agora vai explicar que também os casados são chamados a viver a castidade. Deixa eu chegar aí. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo o seu específico estado de vida. E é uma coisa, gente, que muita gente não sabe. Até as pessoas pensam que a castidade é até para o momento do casamento. Depois de casado acabou a castidade. Não, aqui está dizendo, todo cristão, todo batizado são chamados a levar uma vida casta segundo o seu estado específico de vida. As pessoas casadas são chamadas a viver a castidade conjugal, onde eles têm todo o relacionamento conjugal, mas vivido de forma casta, de forma pura, de forma de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu dizer, de forma linda,
não banalizando a coisa mais linda que Deus nos deu, especialmente ao casal, que através da sua sexualidade, através do relacionamento sexual, primeiro eles se completam como ser humano. Se é uma forma de os casados realizarem aquilo que a Bíblia diz, eles já não são um, disse errado, eles já não são mais dois, mas são uma só carne. Eles já não são dois, mas são uma só carne. A melhor forma, a mais clara, a mais forte deles se tornarem um, como diz a Bíblia, é através do seu relacionamento conjugal, onde realmente eles se tornam um. E mais do que isso, através do seu relacionamento conjugal, eles geram vida. Deus, que é o Criador, o único Criador, deu ao homem e à mulher a graça de poderem participar do seu poder criador. Que coisa linda, meu Deus do céu! Nós homens somos o elemento fecundador, porque sem a fecundação não há vida. Vocês mulheres são justamente o elemento que vai conceber, e concebendo, já haverá um ser novo dentro de você. Sim, quando você é fecundada, já há um novo ser dentro de você. Todos os filhos que você teve foi assim, e todos os filhos que você vai ter, vai ser assim. Uma vida surgiu aí no seu interior, num sacrário que se chama o seu útero. Portanto, gente, os nossos órgãos genitais não são indignos. O membro masculino, ele não é indigno. Pelo contrário, ele foi feito para injetar a fecundidade lá dentro do sacrário, onde uma nova vida vai surgir. Deus fez as coisas maravilhosamente, algo da nossa carne foi criado por Deus para introduzir-se, e lá então depositar o elemento fecundador da vida, para criar uma nova vida. Meu Deus do céu, que coisa linda! E o seu útero é justamente o sacrário, onde estará o óvulo fecundado. Mas imediatamente quando fecundado, já vai haver um novo ser, aquele que vai ser depois o seu filho, a sua filha, ou aquele que hoje é esse seu filho, essa sua filha, grandes, quem sabe já casados, foram aquelas duas célulazinhas unidas no seu útero, nesse sacrário que Deus lhe deu. Que coisa linda é isso que Deus concedeu a nós homens, a nós criaturas humanas. Obrigado porque você respondeu, mostrando que entendeu o que Deus está lhe dizendo através de mim. Só que o inimigo, vendo essa coisa linda, vendo que o homem e a mulher se tornaram participantes do poder criador de Deus, ele, na sua inveja, no seu ciúme, na sua maldade, quis estragar tudo isto. Quis estragar tudo isso. E começou justamente pegando o homem em primeiro lugar, e depois mulher, para jogar no barro, para jogar na lama, esta coisa linda que Deus nos concedeu. E infelizmente nós temos recebido por tradição dos nossos antepassados esse modo indigno, esse modo depravado de viver a sexualidade, como estamos vivendo no mundo. Mas gente, não foi assim que Deus criou, não foi assim que Deus fez. E Jesus veio justamente para reatar todas as coisas, para reaver todas as coisas. É por isso que ele diz no próprio Sermão da Montanha: não julgueis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim levá-los à perfeição. Jesus veio justamente para isso. Você se lembra quando
eles perguntaram se o homem pode repudiar a sua mulher, dando-lhe uma carta de divórcio, está tudo bem? E Jesus disse: Moisés acabou sendo obrigado a fazer isso, por causa da dureza dos vossos corações, mas, disse Jesus, no princípio não foi assim, pelo contrário, Deus não fez assim, Deus fez totalmente diferente, Deus fez o oposto. Foi a dureza do vosso coração que levou até mesmo Moisés a ser obrigado a falar assim e permitir que vocês fizessem assim, mas está tudo errado, disse Jesus. Eu vim agora para recolocar as coisas no lugar. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Então, gente, o que Jesus veio fazer, e aí está. A palavra cristão quer dizer os seguidores de Cristo. Só que é muito mais do que os outros seguidores, muito mais do que seguidores de Cristo, são os outros Cristos. O Senhor nos ungiu, e a própria palavra unção nos torna Cristos. Eu não estou brincando não, no grego, ungido é Cristos. Portanto, a própria unção recebida no batismo, a própria unção recebida na crisma, a própria unção recebida no batismo no Espírito Santo, a própria unção que nós recebemos em cada comunhão eucarística que nós fazemos, a comunhão, a Sagrada Eucaristia também traz uma unção do Espírito Santo em nós, e principalmente a Eucaristia, porque Jesus vem, o Cristo vem pessoalmente a nós, e o Espírito Santo nos unge, nós nos tornamos Cristos. O Papa João Paulo II não gostava de chamar de outro Cristo. Ele queria dizer que nos tornamos o próprio Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Como eu dizia ontem, de tal maneira a água e o vinho se misturam, como acontece na missa. A gente pega um pouco de água e põe no cálice, aquela água se mistura no vinho que está no cálice, de maneira que você já não distingue mais. A água é água e nunca vai deixar de ser água, ela não será vinho, mas agora ela está ali derramada, perdida, mas que modo de perder-se maravilhoso. E aí está, quando aquele vinho é transformado no sangue de Cristo, também aquela água que está misturada, se transforma também no Cristo, é Cristo Jesus. Na hora que você comunga e veio ao seu interior algo daquele pouco de água que é colocado no cálice, Cristo está vindo até você. Gente, é isto. Por isso nós precisamos ser diferentes. E é por isso que o Senhor precisa de nós vivendo a castidade. Eu repito aquilo que o catecismo diz: todo batizado é chamado a viver a castidade, cada um dentro do seu estado específico. E portanto, vocês casados recebem essa graça de poder viver de maneira casta, viver castamente o seu relacionamento conjugal. Claro, ele será muito forte, ele será muito ardoroso, será cheio de amor, será cheio de carinho, e saiba, compreenda isso: quanto mais casto, mais afeto haverá, mais amor haverá, mais carinho vai haver. E quanto mais depravado, quanto menos casto, quanto mais sujo, quanto mais banalizado pelos modos do mundo, pela maneira do mundo, quanto mais ele for cheio de não castidade, menos amor vai haver. Quanto mais paixão, simplesmente paixão humana, paixão depravada houver, menos carinho, menos amor vai haver, e menos união vai haver. Me digam as mulheres,
se não é verdade o que sempre elas buscaram no relacionamento conjugal, se não foi justamente amor, carinho, presença, aconchego, união cada vez mais perfeita. Muita mulher ficou defraudada e decepcionada com seu marido, porque ela esperava muito, e esse muito era simplesmente amor, carinho, aconchego, envolvimento no ato conjugal, e o que ela recebeu foi somente as banalidades do mundo. Ela acabou sendo tratada como o marido tratava as prostitutas no seu tempo de solteiro. E muito marido, infelizmente, porque foi educado assim, eu não estou te condenando, mas nós somos, com muitíssimos de nós, eu também, infelizmente, fomos educados assim. Então você acabou levando para o leito nupcial aquilo que você aprendeu de maneira errada, quem sabe desde os seus 7, 8 anos, e alguns até com menos de idade ainda, e que você aprendeu e viveu nos seus anos de 10, 12, 13, 14 anos, e depois viveu intensamente no final da sua adolescência e o começo da sua juventude. Quanto pai, ele mesmo levou o filho e o entregou às prostitutas para aprender a ser homem, porque muito homem foi assim. O pai mesmo levou: meu filho, eu vou ensinar você a ser homem, e deu até dinheiro para você poder começar a sua vida, a sua experiência sexual. E é claro, você foi levar para o casamento aquilo que você viveu com as prostitutas, só que não era isso que a sua esposa esperava, e foi uma tremenda decepção. E como você não encontrava nela o que você encontrava nas prostitutas, desculpe, você quis uma esposa em casa e continuou tendo os seus programas, e continuou tendo os seus adultérios fora, você continuou a se prostituir e adulterar. Só que o Senhor está dizendo claramente que todo batizado, deixa eu dizer, os homens também são chamados a viver a castidade para mudar este mundo, gente. Para mudar este mundo, não é uma coisinha qualquer, não é um moralismo, não, é para mudar este mundo. Porque você viu claramente, a castidade reintegra a pessoa humana na sua dualidade de corpo e espírito. E aqui diz o catecismo, e vou repetir mais uma vez, que ou a pessoa humana aceita, acolhe, comandar as suas paixões, e portanto viver a castidade, ou ela se deixa levar, subjugar pelas paixões mundanas, pelas paixões adquiridas no mundo, e ela vai ser infeliz. E deixe de dizer, vai fazer infeliz quanto o marido, desculpe, mas fez a sua mulher infeliz. Talvez você não quisesse, mas você deu a ela o que ela não esperava. Ela esperava outra coisa, e você não soube dar outra coisa. Estou já alertando a você, rapaz. Até mesmo se você vive de programa em programa, se você vive de namoro em namoro, partindo logo imediatamente, se não é imediatamente, você já vive no namoro o que é para ser vivido no casamento. Saiba que você não vai levar para a sua esposa aquilo que ela espera, não. Você talvez se mostre, desculpe a expressão, um macho na cama, mas não era isso que ela esperava. Ela esperava um homem que amasse, cheio de carinho, cheio de amor, cheio de ternura, cheio de aconchego. Era isso que ela esperava. Era isso que ela esperava, porque machos existem demais, estragando o mundo, estragando a vida. Gente, nós somos feitos para fazer homens e mulheres novos para um mundo novo. A sexualidade não é o tudo na vida humana, mas veja, a sexualidade toma a pessoa todinha. Você não é homem ou mulher da sexualidade masculina ou feminina nos seus
genitais só, não é nos exteriores, não é nas características exteriores, não é no seu cabelo, não é nos seus seios ou não seios, não é no seu andar, não é no seu modo de ser que você é homem ou que é mulher, não, você é homem ou mulher primeiro, no centro, no mais profundo do seu ser. E aí, no mais profundo do seu ser, você vai se manifestando, se expressando como homem e como mulher, daí em tudo aquilo que você é. Até o andar do homem é e precisa ser de homem, e o andar de mulher é e precisa ser de mulher. Verdade ou não é? O falar do homem é o falar de homem, e o homem tem que falar como homem, meu Deus do céu. E a mulher fala e deve falar, e que beleza a mulher falando como mulher. O sorriso do homem é um, o sorriso da mulher é outro, os gestos do homem são uns, da mulher são outros. Nós somos homem e mulher na totalidade, a sexualidade toma o nosso ser inteiro, não é apenas na genitalidade, não. E então, se nós vivemos depravadamente a nossa sexualidade, nos estragamos totalmente, porque também nós homens não fomos feitos para depravação, não fomos, infelizmente fomos educados, fomos exercitados assim, fomos treinados desse jeito. Muitos de nós fomos adestrados. Eu sei que é uma palavra pesada, assim como se adestra animal, se adestra cachorro, se adestra cavalo, se adestra animal, até feras são adestradas para trabalhar no circo. O mundo nos adestrou, nós homens, para vivermos de forma totalmente errada do que era no princípio. E o que Jesus disse: eu vim para renovar todas as coisas, para reconstituir tudo como meu Pai criou. E aí que está, agora eu uno tudo. O Pai criou de um jeito, mas infelizmente o demônio e daí o mundo estragou tudo. Veio Jesus para reconstituir tudo, para fazer novas todas as coisas a partir da pessoa humana. E daí, ele, para poder fazer novas todas as coisas, ele que era o Cristo, ele constituiu Cristos, dando-lhes o sacramento do batismo, dando-lhes o sacramento da crisma, dando-lhes o Espírito Santo, dando-lhes a unção, dando-lhes a Ele mesmo na Eucaristia, para que Ele viesse e Ele, o Cristo, se fizesse um conosco, e além disso, o Espírito Santo fizesse a unção, para que nós fôssemos Cristos, homens Cristos e mulheres Cristos, para fazer novas todas as coisas a partir de nós mesmos, a partir de nós mesmos. Quantos quilos você pesa? Quantos metros você tem? O Senhor Jesus veio para renovar todos esses quilos de carne e de ossos que você é, mas você não é apenas quilos de carne e de ossos, você tem uma alma, você tem um espírito, você tem sentimento, você tem vontade, você tem liberdade. Jesus veio para fazer deste homem, desta mulher, um Cristos, para renovar você totalmente, para você ser elemento de renovação nesse mundo. Nós existimos para ser homens novos, mulheres novas, para fazermos um mundo novo. É verdade ou não é que nós já não aguentamos mais o mundo que está ao nosso redor? É verdade ou não é? Quantos de nós estão pedindo para o mundo que eu quero pular fora? Porque não dá mais para viver nesse mundo, a gente não aguenta mais. Parece que a atmosfera tornou-se insuportável. A gente vai a certas regiões do Brasil ou de fora, e o clima é tão pesado, é tão quente, e ao mesmo tempo tão poluído, uma série de coisas, que o ar pesa, tudo pesa, seu corpo inteirinho fica pesado, a sua própria pressão arterial muda, você inteirinho muda. Por quê? Por causa do clima, pela situação do ar. Gente, o mundo está assim, está insuportável. Desculpe, mas há certos dias que são insuportáveis.
Você quer terminar o dia. Se você pudesse entrar numa piscina de água bem fria, você entrava. Se você pudesse ficar dentro de um recipiente de oxigênio, você ficava, porque o próprio ar. Nós já estamos assim. Nós já estamos assim no mundo. Mas só que não adianta mandar o mundo parar, porque ele não vai parar, e pedir para pular fora, não adianta. Nós estamos aqui e é que está. Nós somos cristãos, nós fomos constituídos pelo Senhor, sal e luz, para mudarmos tudo a partir de nós mesmos. É por isso que, agora eu digo, se você quiser, você diz também: eu assumo viver a castidade, porque eu quero mudar a mim mesmo e mudar o mundo. Eu quero viver a castidade. Eu sou chamado, eu sou vocacionado à castidade. Eu assumo viver a castidade para mudar a mim mesmo e para mudar este mundo. Senhor, eu não passo de um grãozinho de sal, mas para o sal inteiro se mudar, é preciso que grãozinho por grãozinho se mude. Está um grãozinho a mais aqui, Senhor, para fazer novas todas as coisas. Eu quero ser um homem novo, e eu entendi, Senhor, que para poder ser um homem novo, eu preciso começar vivendo a castidade. A sexualidade não é tudo, a castidade não é tudo, mas ela integra toda a minha pessoa, ela faz parte de toda a minha pessoa. Se eu vivo castidade, Senhor, se eu deixo a depravação do mundo, Senhor, eu já estou me renovando, já estou, Senhor, subindo o primeiro, o segundo, o terceiro degrau, Senhor, da minha santificação, da minha renovação, e eu quero, se você quer, faça isso também, vai fazendo com as suas próprias palavras, vai dizendo ao Senhor: eu assumo, Senhor, viver a minha vocação, a castidade, dentro do meu estado de vida. Eu sou padre, vou viver castidade perfeita. Você é homem, você é marido, você é mulher, você é esposa, você é jovem, você é rapaz, você é menina. Diga ao Senhor, você é religioso, religiosa, você é consagrado. Diga ao Senhor como é que você vai assumir isso. E eu quero ser sério, Senhor, eu quero lutar, Senhor. Eu sei que não vai acontecer sem luta, não vai acontecer sem muita luta, Senhor, mas eu quero, porque Tu queres, Senhor, eu quero, porque o mundo precisa, eu quero, e eu vou lutar, Senhor, mesmo que sangre, mesmo que seja duro, Senhor, porque eu até me viciei nas coisas do mundo, viciei, Senhor, a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, viciei os meus sentidos internos e internos, externos e internos, Senhor. Infelizmente também os meus sentidos internos, de fantasia, de memória, foram viciados na depravação, Senhor. Eu sei que vai ser uma luta, mas eu assumo, Senhor, viver castidade. Eu assumo, Senhor, viver castidade. Eis-me aqui, Senhor, e eu quero ser um homem novo. Eu quero ser um homem novo para fazer um mundo novo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Pode aplaudir, porque isso é maravilhoso. Eu só li a parte que o catecismo fala a respeito dos casados, mas logo em seguida, no 2350, 2350, o catecismo vai dizer que os noivos e namorados são chamados, portanto são vocacionados a viver a castidade na continência. Até essa palavra continência quer dizer se conter. Ainda mais na idade da juventude, é claro que tudo está muito aflorado, afetividade, sexualidade, está tudo aflorado. Portanto, é preciso continência. Assim como o gás fica dentro de um botijão, por exemplo, o oxigênio, que precioso é o oxigênio, como ele tem salvado vidas, mas o oxigênio fica contido ali dentro daquele botijão.
E para poder ter bastante oxigênio, ele é como que pressionado lá dentro. É por isso também que aquele botijão de oxigênio, ele é muito forte, de um metal muito forte, para aguentar a pressão. Gente, nós somos feitos para aguentar a pressão. Saiba que a sua afetividade, ela é tão linda, tão preciosa, feita para salvar vidas, como o oxigênio. Vive a continência, meu filho, vive a continência. Você é capaz. O mundo vive dizendo que você não é capaz, porque o mundo não é capaz, porque o mundo não vive isso. Mas Jesus diz, e aqueles que seguiram a Jesus nos dizem, os santos padres nos dizem, os santos nos dizem, os papas nos dizem, e as pessoas que têm a cabeça no lugar nos dizem, que nós podemos nos conter. Todos nós amamos demais o Papa João Paulo II. E interessante, lá em Roma, naqueles dias em que o Papa faleceu, logo depois do sepultamento dele, já foi exibido na televisão italiana aquele filme Carol, que já está nas distribuidoras, já está como é que chama esse negócio que distribui filmes? Nas locadoras, já está nas locadoras, chama-se Carol. Porque durante os últimos anos da vida de João Paulo II, eles sabiam que ele estava muito envelhecido, muito doente, foram fazendo esse filme, baseado nos 2 livros que ele mesmo escreveu a respeito da vida dele. Ele foi contando a vida dele, então basearam-se nos 2 livros e fizeram aquele filme muito lindo. E lá em Roma me disseram que o Papa já estava bem adoentado, mas mostraram para ele o filme já pronto, e ele viu o filme todinho e não negou nada do que estava no filme. Quem já viu o filme está entendendo perfeitamente. Quem não viu, inclusive vale a pena você ver. É um filme do qual vale a pena fazer propaganda. Ele, como rapaz, de início ele não pensava em ser padre, não pensava. Tanto assim que havia uma moça, e os 2 se queriam muito bem, era mais do que simplesmente amizade. E o filme todo mostra a ternura com que ele a tratava, como os 2 eram muito próximos, mas ao mesmo tempo os 2 tinham grandes ideais, e eles enfrentaram 2 situações horríveis na Polônia, primeiro o nazismo e depois o marxismo. Quando caiu o nazismo, que também foi terrível, logo em seguida começou o marxismo, e foi pior ainda do que o próprio nazismo. E o jovem Carol viveu tudo isso ao lado daquela moça. Mas há um momento que ele percebeu, pelos fatos e pela graça de Deus, que Deus o chamava não ao casamento, mas ao sacerdócio. E ele decididamente, até fazendo o seu seminário clandestinamente, porque não era possível de outro jeito, os marxistas não admitiam de jeito nenhum, clandestinamente ele foi fazer o seu seminário, e fez, e foi ordenado padre. Depois o filme mostra, foi feito o bispo também, muito jovem. Mas que beleza ver a castidade que João Paulo II vive, aliás, que Carol Wojtyła vivia. Gente, um segredo desse homem foi a castidade. Enquanto ele era jovem, ao lado daquela jovem que ele amava, e ele sabia que era amado por ela, tanto assim que ele teve grande ternura, grande carinho e tato para explicar para ela que Deus o chamava ao sacerdócio e não a vida matrimonial, especialmente naquele momento em que o povo deles sofria tanto. Deus o convencia que ele não devia ir para o casamento, embora ele tivesse todas as possibilidades de ser um excelente marido, um excelente pai. Creia que realmente ao lado daquela moça ele seria um excelente esposo, um excelente pai, mas não era isso que Deus queria dele. Ele se conteve durante todo o tempo da sua juventude, e depois ele, como padre novo, e o filme mostra, ele com palavras claras, quem viu o filme, viu
isso exibido na tela. Ele falava aos jovens da castidade, mas com um ardor, com uma convicção que convencia os outros, porque ele vivia. Porque ele teve a graça e a coragem de se conter. E depois, padre novo, no meio dos jovens, vivendo com os jovens, remando nas canoas, praticando todos os tipos de esporte. Ele se continha, ele vivia a continência, e foi isso que o levou a ser bispo, e o levou a ser papa, e foi isso que fez dele o homem que mudou o mundo. Ninguém duvida que João Paulo II fez o mundo virar no avesso. O mundo, depois dos 26 anos de João Paulo II no pontificado, já não é mais o mesmo. Já não é mais o mesmo. Qual é o segredo de Carol Wojtyła? Qual é o segredo do Padre Carol? Qual é o segredo do Dom Carol? Qual é o segredo de João Paulo II? A castidade, a continência. Você, rapaz, você, menina, é chamado também a mudar o mundo. Carol Wojtyła ele e aquela moça viam a situação da sua pátria, primeiro debaixo do nazismo, o tacão do nazismo, e depois debaixo do marxismo. Nós estamos vendo o nosso mundo atual, os nossos irmãos, a nossa pátria hoje, que não é apenas o Brasil, gente, é o mundo, mas a nossa pátria também está debaixo do tacão da imoralidade, da depravação, da corrupção. E para mudar esse mundo também na corrupção, é preciso que nós vivamos a castidade, é preciso que nós vivamos a continência. Foi verdade ou não foi que aqueles corruptos que foram mostrados nos jornais, nas revistas, na televisão, também eles eram imorais quanto à sua sexualidade, vivendo depravação na cara de todo mundo, naquelas boates que eles fechavam em Brasília, em São Paulo, nas pior das bacanais? Porque realmente, gente, quem não se aguenta, quem não se contém, não vai aguentar nada. Quem não aguenta se conter na castidade, não vai aguentar dinheiro à sua vista, não vai aguentar tentação de corrupção nenhuma. É um mole, desculpe, é um frouxo. É preciso realmente aprender-se a se conter. A se conter. Esse sim vai vencer o mundo. Esse sim vai vencer o mundo. Esse sim vai vencer o mundo. Mas eu também preciso dizer, a gente vai aguentar a castidade se formos Cristos. Isso é, se formos ungidos, se estivermos cheios do Espírito Santo. Do contrário, a gente não vai aguentar. Os padres não vão aguentar, os seminaristas não vão aguentar, os casados não vão aguentar, os solteiros, rapazes e moças, não vão aguentar. As religiosas e os religiosos não vão aguentar, porque o mundo de hoje, gente, o clima, o ar, a atmosfera que se respira, é todo depravação, é todo imoralidade, é todo sexualidade, é um mundo pansexualizado de todos os lados, que inclusive nos empurra e nos atrai, nos seduz. É um mundo sedutor e de seduções que faz sedução, que faz as mulheres, que faz as nossas meninas, até mesmo as nossas adolescentes sedutoras, o que é um crime, mas o mundo está fazendo até as nossas adolescentes sedutoras. E o Senhor quer mudar todas as coisas. Diga do fundo do seu coração: eu quero ser casto, Senhor. Eu quero viver a minha vocação à castidade, e para isso eu quero ser ungido. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo e permanecer, Senhor, cheio do Espírito Santo, constantemente cheio do Espírito Santo. Eu preciso hoje, Senhor, ser mais cheio do Espírito Santo do que ontem, porque hoje, Senhor, eu vou enfrentar coisas terríveis para manter a castidade, para eu ser continente, para viver a continência, Senhor. Mas eu não vou ser tão cheio do Espírito Santo como amanhã, porque amanhã eu terei outros desafios, então eu precisarei ser mais cheio do Espírito Santo. Você entendeu? Deixa eu repetir.
Senhor, hoje eu quero ser mais cheio do Espírito Santo do que ontem, porque hoje, Senhor, eu vou enfrentar verdadeiros desafios para ser casto, para viver a continência, mas eu não vou ser tão cheio do Espírito Santo quanto amanhã, porque amanhã eu vou enfrentar outros desafios, são os desafios de amanhã. Então, amanhã, Senhor, eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo do que hoje. E hoje, Senhor, eu já estou mais cheio do Espírito Santo do que ontem, mas não tão cheio como amanhã, porque amanhã eu vou enfrentar outros desafios. Já estou percebendo, eu sei da minha carne, eu sei da minha fraqueza, eu sei o quanto eu já errei no meu passado. Então, Senhor, porque vou enfrentar esses desafios e sei da minha fraqueza, eu preciso ser e vou ser mais cheio do Espírito Santo, entendeu? A cada dia, mais cheio, mais cheia do Espírito Santo, para a glória de Deus. O Senhor me dá a imagem de muitas águas que são derramadas agora sobre este lugar, atingindo você que reza conosco. Eu vejo águas que enchem este lugar e que penetram o nosso interior, águas que nos lavam por dentro, águas que lavam a nossa mente. À medida em que as águas tomam conta deste lugar, elas entram também dentro de mim e dentro de você, águas que limpam, que lavam, águas puras, cristalinas, que invadem todo este lugar. Permita que o Senhor faça isso agora em você, lavando seus pés, lavando o seu corpo, lavando o seu interior. Águas que levam para longe o pecado, águas que levam para longe o mal, toda a maldição que recaía sobre você, águas que lavam a sua mente, águas que lavam o seu corpo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, água viva, presente no meio de nós, em ondas poderosas de amor, lavando a sua vida, o seu interior. É o Senhor quem te reergue, é o Senhor que te põe de pé, como um homem novo, uma mulher nova, para a glória de Deus Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela ação poderosa do Espírito Santo. Amém, Senhor, nós dizemos. Incline sua cabeça um minuto para que você receba a bênção que o sacerdote lhe dará agora, porque esta bênção significa a vida nova. Senhor, a tua palavra diz que nós podemos ser castos e por isso devemos viver a castidade. A doutrina da tua igreja, Senhor, nos diz que todos nós somos vocacionados à castidade, cada um dentro do seu estado específico de vida. Senhor, nós queremos viver a tua palavra e nós queremos viver a doutrina da tua igreja. As duas coisas, elas se completam e nós acolhemos as duas, Senhor. E nós pedimos que a tua palavra, que é a origem de tudo, e a doutrina da tua igreja, que é a explicitação das tuas ordens, nos abençoe agora, Senhor, com esta bênção, selo da nossa resolução, da nossa decisão de viver a nossa vocação à castidade. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim seja.